Me diz uma coisa, depois que você começou a investir em ações, a Bolsa de Valores tem tirado a sua paz? Você fica preocupado com as notícias ruins da economia e as empresas em que você investiu só dão prejuízo? Bom, se isso está acontecendo com você, então tem alguma coisa muito errada, pois os investimentos servem para você potencializar a sua riqueza e não a sua ansiedade. E foi exatamente por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Eu sou o Professor Dinheiro e hoje eu vou te mostrar um passo a passo simples, com 5 critérios para você investir do jeito certo, escolhendo ações que geram renda e que tragam paz para a sua vida. E o melhor de tudo é que eu preparei ainda uma planilha onde você coloca as ações que você já tem e recebe com base nelas uma lista de outras ações que você pode estudar para colocar na sua carteira. Basta clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição e você pode baixar essa planilha. Mas antes eu preciso te passar alguns conceitos fundamentais sobre como é investir em ações. O primeiro conceito fundamental é que ninguém, jamais, nunca será capaz de prever o futuro. Portanto, jamais acredite nem fique perdendo o seu tempo com previsões de mercado, pois além de serem inúteis, elas acabam gerando um ruído muito grande na sua cabeça e atrapalham as suas decisões de investimento. É muito melhor, ao invés disso, olhar o histórico das empresas, pois embora o passado realmente não seja garantia de futuro, é mais provável que uma empresa que já vem apresentando bons resultados nos últimos anos continue apresentando vantagens competitivas para o futuro próximo, você entende? É a mesma lógica do treinamento, da disciplina. Quem você acha que tem mais chances de vencer uma maratona daqui a um mês? Um atleta que já está vencendo esse tipo de prova e treinando há vários anos? Ou um atleta que nem sequer conseguiu manter a regularidade dos seus treinamentos? Bom, quando se trata de empresas, eu prefiro acreditar sempre no atleta vencedor, pelo menos até que ele pare de vencer, entende? O segundo conceito fundamental é que investir em ações não deve ser uma coisa excitante e não serve para ninguém ficar rico rápido, não. Na verdade, o investimento em ações permite sim que você enriqueça acima da média de qualquer outro investimento. Porém, isso acontece de forma lenta, ao longo de vários anos, à medida em que as empresas em que você investiu forem crescendo e lucrando cada vez mais ao longo dos anos. Por isso, investir necessariamente precisa ser uma atividade que não tome o seu tempo todos os dias, justamente para você poder se dedicar a ganhar dinheiro para poder comprar todos os meses mais um pouquinho de ações, entende? Veja bem, todas as pessoas que realmente ficaram ricas investindo em ações tiveram apenas um grande talento, que foi o de permanecer vivos, ativos no mercado por um longo tempo, aproveitando as crises para comprar barato e investindo mais em boas empresas do que em empresas ruins. Portanto, ganhar dinheiro com ações significa apenas sobreviver no mercado. Simples assim. Já o terceiro conceito fundamental do investimento em ações é que a gente nunca investe em ações. A gente investe em empresas. Então, quando você comprar uma ação, é preciso ter em mente que você está comprando um pedacinho bem pequenininho de uma grande empresa. Isso quer dizer que não adianta você tentar investir em ações com base em fatores externos ao negócio. Veja bem, as notícias, a política, as opiniões dos analistas, as perspectivas da economia, nada dessas coisas vai dizer se uma ação é boa ou não. Na verdade, o que interessa no final das contas é só uma coisa. É se a empresa vai apresentar lucro ou não. Afinal, existe um fenômeno que até hoje ninguém conseguiu refutar, que é o de que as cotações seguem os lucros. Portanto, só existem 2 tipos de empresas. As que apresentam lucros todos os anos e por isso são boas para investir, e as que dão prejuízo, cara. Ou seja, são as ruins, que devem ser evitadas a qualquer custo. Então, se você quer mesmo ganhar dinheiro na Bolsa de Valores, jamais se coloque numa situação em que uma empresa precise se recuperar ou se superar nos resultados para você ter lucro, cara. Porque na maioria dos casos, isso não acontece. Veja bem, se a empresa não está dando lucro, se ela não cresce, se ela não supera os concorrentes, não dependa que ela comece a fazer isso da noite para o dia, não, para que você possa ganhar dinheiro, porque ela provavelmente não vai conseguir mudar da água para o vinho. Ou então, se uma empresa já é boa, não dependa que ela tenha que melhorar mais ainda os seus resultados, ou que ela tenha que continuar tendo resultados espetaculares por muitos e muitos anos para que o seu investimento possa se pagar. Preste atenção, cara. Pois mesmo que uma empresa seja realmente boa assim, mas se ela estiver bem cara, não vai ser muito fácil de você ganhar dinheiro. Pelo contrário, vai ser muito difícil ela aumentar mais ainda os seus lucros se ela já estiver com um preço acima da média, entende? Você percebe que depender que uma empresa ruim fique boa ou que uma empresa cara fique barata é colocar a maior parte das probabilidades contra você?
Pois é. Então, que tal fazer o contrário? Que tal procurar empresas que já são boas e que só precisam continuar sendo mais ou menos como sempre foram para que você possa ganhar dinheiro? E que tal comprar essas empresas que já são boas apenas quando elas não estiverem muito caras? Pois é. Bom, é isso que eu vou te ensinar agora. Mas só essa introdução já valeu uma curtida, não foi? Então deixa aí a sua curtida. E preste atenção que agora eu vou te explicar os 5 critérios e te mostrar como você faz o estudo de cada um deles. Vamos lá. Eu só te peço uma coisa, tá? Que no final você me responda nos comentários uma pergunta que eu vou te fazer, tá bom? Vamos lá. O primeiro critério que eu analiso antes de comprar uma empresa são as margens de lucro, a rentabilidade dela. Pois é a partir daí que você consegue olhar se aquela companhia está realmente tendo um bom nível de eficiência e produtividade. Para analisar isso, existem pelo menos 5 indicadores que você pode usar como um filtro para selecionar ações. Em qualquer um desses sites de dados fundamentalistas que a gente tem hoje em dia, né? O Status Invest, o Investidor 10, o Oceans 14, qualquer um deles e vários outros servem para analisar as margens de uma empresa. Então anota aí. Margem bruta, que é o ganho bruto que a empresa faz, em média, por cada venda de cada produto ou serviço. Margem EBIT, que indica o quanto sobra, em média, no caixa da empresa, quanto ela faz de caixa, depois de pagar as despesas operacionais e a depreciação, mas antes de pagar os juros e os impostos. A margem líquida, que mostra o ganho final da empresa, o lucro depois que ela tira todos os custos, as despesas e os encargos. O ROI, que é o retorno que a empresa gera sobre o investimento, ou seja, quanto a empresa consegue dar de lucro em relação ao patrimônio que ela tem. E 5, que é o retorno sobre o capital, o ROIC, né, que é o retorno sobre o capital que a empresa usou, incluindo o seu patrimônio próprio e as dívidas que ela fez. Bom, existem outros indicadores, mas eu percebi que esses 5 já são úteis para você ter um bom panorama sobre a capacidade de qualquer empresa fazer dinheiro. Observe que, embora cada um deles mostre uma coisa diferente, todos procuram avaliar a eficiência da empresa. Quer dizer, o quanto ela é capaz de gerar de lucros. Naturalmente, as melhores empresas da Bolsa tendem a ser aquelas que apresentam as melhores taxas de produtividade, eficiência e rentabilidade. Você não concorda? Pois é. Então, como é que eu analiso esses indicadores? Bom, primeiro eu uso eles como um filtro. Eu vejo nas ações que eu tenho quais são os percentuais mais baixos de cada um desses indicadores e coloco eles nos sites de dados fundamentalistas como parâmetro de pesquisa, né? Depois, quando eu coloco lá nesses sites, eles apresentam uma lista de ações que podem ser melhores do que aquelas que eu já tenho na minha carteira. E aí vem a segunda etapa, que é depois de selecionar as empresas, aí eu vou estudar o histórico de cada um desses índices, para ver se aquela empresa está melhorando os índices de rentabilidade ou se ela está piorando a sua eficiência. Percebe? Aí vem o segundo critério, que é muito importante de analisar. O endividamento. Nesse caso, a regra é clara para mim. A empresa que não tem problema de dívida não quebra. E, naturalmente, ela tem mais chances de lucrar. Já as empresas que têm dívidas muito altas, normalmente têm que vender o almoço para comprar o jantar, sabe? E tudo para elas fica mais difícil. Entende? Então, eu procuro olhar 2 indicadores de endividamento. O primeiro é a liquidez corrente, que mede quanto a empresa tem de caixa em relação às suas dívidas de curto prazo. Se esse indicador for acima de 1, então a empresa está tranquila, pois ela tem condições de pagar suas dívidas de pelo menos aí os próximos 12 meses. Já o segundo indicador que eu olho é a relação entre dívida líquida e o EBIT, que mede o quanto tempo de caixa gerado pelos negócios da empresa seria suficiente para ela juntar dinheiro e quitar as suas dívidas. Esse indicador, para mim, é bom que ele seja menor do que 3, pois isso mostra que em menos de 3 anos a empresa tem condições de gerar caixa suficiente para zerar suas dívidas. Em um país como o nosso, onde os juros são normalmente altos e onde a economia está sempre atravessando alguma crise, eu não gosto de investir em empresas que estejam reféns de uma dívida muito grande e por muito tempo, sabe? Pois isso pode acabar com elas no momento de dificuldade. Você está entendendo? Pois é. E esses indicadores, esses 2 indicadores juntos, podem ser usados como filtro nesses sites de busca de ações que eu te falei. E depois você pode analisar os históricos das empresas que você vai analisar, né? Assim você consegue se livrar do risco de investir em empresas que tenham endividamentos perigosos, tanto no curto prazo como no longo prazo. E aí a gente chega no terceiro critério que eu costumo analisar para encontrar boas empresas, que é o crescimento. Isso mesmo. E sobre esse ponto eu lembro uma frase que certa vez eu ouvi de um professor num desses cursos de gestão. Ele disse que quando uma empresa para de crescer, então ela começou a morrer. Eu nunca esqueci disso. E se você pensar bem, essa frase faz todo sentido.
Porque se uma empresa parou de crescer, isso significa que ela deixou de superar seus concorrentes. Então isso pode significar que ela vai ter cada vez menos relevância no mercado e pode até desaparecer. Bom, você não quer investir numa empresa que está morrendo, não é? Eu, pelo menos, não quero correr esse risco na minha carteira de ações. Então, eu só invisto em empresas que estejam crescendo pelo menos um pouco. E para avaliar isso, eu uso 2 indicadores para filtrar as ações: o Kager de receitas e o Kager de lucros. Esses 2 indicadores medem a taxa de crescimento de receitas e dos lucros. É simples assim. Então eu procuro selecionar empresas que estejam crescendo mais do que aquelas que já estão na minha carteira. Ou pelo menos que tenham um crescimento acima de 0, né? Porque aí pelo menos elas não estão estagnadas. Pronto. Analisando as margens, o endividamento e o crescimento de uma companhia, você já tem condições de avaliar se ela é mesmo uma boa empresa. Afinal, quem é que não ia querer ser sócio de uma empresa que gera bons lucros, que não tem problema de dívida e que cresce a cada ano, né? E que a cada ano está aumentando suas receitas e seus lucros? É o melhor dos mundos, não é mesmo? Eu só invisto em empresas assim. Mas tem um detalhe: não adianta ser uma empresa boa. Tem muitas empresas boas que são caras. Para eu investir, para você investir, é bom que a empresa esteja barata, ou pelo menos que ela não esteja cara demais. E é aí que entra o 4º critério, que é o índice preço-lucro. Esse indicador é bem simples. Para você achar ele, basta dividir o preço da ação pelo lucro que a empresa dá. E você também consegue encontrar ele facilmente nos sites que eu falei no início do vídeo. Esse indicador mostra em quanto tempo os lucros gerados pela empresa gerariam um dinheiro suficiente para pagar o preço da ação hoje, considerando os lucros do último balanço e a cotação atual, naturalmente. Por isso, quanto menor é o PL de uma empresa, mais barata a ação dela está em relação ao lucro. Bom, se a gente considerar que ao comprar uma ação o que se espera é que ela dê lucros crescentes, então quanto mais barato você pagar por esses lucros, melhor, não é? Então, o que eu faço é muito simples. Eu procuro nas ações que eu já tenho qual é o PL mais alto dentre todas as minhas ações. Daí eu vou naqueles sites que eu falei e filtro só as ações que tenham um PL menor do que esse número. Pronto. Assim eu só vou achar ações que estejam mais baratas do que as que eu já tenho, ou então as minhas próprias ações que já estão na minha carteira. É importante observar que o PL indica sim que uma empresa está barata, mas ele não garante que uma empresa já esteja no menor preço possível. Afinal, se uma empresa está barata, nada garante que ela não possa ficar mais barata ainda. Mas veja bem, o nosso objetivo não é comprar as ações pelo menor preço possível. Basta que elas sejam boas e estejam por um preço mais ou menos bom. A ideia é que elas continuem lucrando e com isso vão se valorizar ao longo dos anos, entende? Então não precisa ser a mais barata possível, só não pode ser cara. De fato, se outros indicadores estão bons e a empresa está lucrando, o que a gente deve esperar é que as cotações continuarão crescendo e em algum momento acompanharão os resultados da empresa. Então veja bem, com os 4 critérios anteriores, você pode conseguir verificar se uma ação está boa e barata, ou não, né? Mas ainda tem mais um critério, que é a cereja do bolo. É um critério mais subjetivo e um pouco mais trabalhoso de analisar. Por isso eu deixo ele por último. Eu uso os outros 4 para filtrar e esse eu faço uma análise mais qualitativa. Eu estou falando das vantagens competitivas, que são as características de empresa vencedora que fazem ela ser melhor e mais lucrativa que as concorrentes. Eu sempre me pergunto, essa empresa que eu estou analisando realmente faz um trabalho melhor que os concorrentes dela? Isso é importante, porque a gente sabe que as empresas elas disputam o mercado, e normalmente só aquelas que conseguem ter alguma vantagem é que sobrevivem, é que lucram e crescem ao longo do tempo. E a vantagem competitiva pode ser um produto ou um serviço de mais qualidade, ou mais barato do que a concorrência. Pode ser um custo de produção menor do que os concorrentes, uma logística mais rápida de entrega, uma marca mais admirada pelos clientes. Pode ser o acesso mais facilitado ou até exclusivo a um certo nicho de mercado, uma gestão mais eficiente, uma tecnologia melhor. Você percebe? Existem várias possíveis vantagens competitivas. Por exemplo, imagine 2 empresas de comércio eletrônico que vendem os mesmos produtos mais ou menos pelo mesmo preço. Porém, uma delas consegue fazer a entrega de maneira bem rápida e a outra demora muito tempo para entregar os produtos aos clientes. Qual delas tende a atrair mais clientes? Pois é, provavelmente é a empresa que entrega mais rápido. Ela será a preferida dos clientes. E a sua concorrente mais lenta só vai conseguir vender se reduzir as margens e baixar o preço. Aí ela vai lucrar menos. Você entende? Assim, a empresa que tem a vantagem competitiva tende a crescer mais rápido e acabar engolindo a outra concorrente, que provavelmente vai acabar se endividando, vai lucrar pouco, e um dia, numa crise, ela pode falir. Sabe? Olhando direitinho, você consegue enxergar quando uma empresa está na frente das outras por algum motivo, sabe? E muitas vezes você nem precisa escolher a melhor de todas.
não precisa ter esse trabalho todo. Você só precisa conseguir evitar as empresas ruins e sobreviver por um longo tempo no mercado, acertando mais do que errando. Lembra? É assim que os juros compostos podem trabalhar para enriquecer você na Bolsa de Valores. E é assim que os empresários ficam ricos, à medida que as empresas deles vão crescendo ano a ano. E aí eles vão lucrando e ficando mais ricos. Eu espero que a partir de agora você tenha percebido que o investimento em ações não é tão complicado e nem tão arriscado como parece. Afinal, você teve acesso agora a um passo a passo simples, não é? E você pode colocar em prática o que eu te ensinei para conseguir achar empresas boas e baratas aí para sua carteira. E eu ainda vou te disponibilizar a planilha que vai facilitar todo esse trabalho para você. É esse tipo de ação que vai trazer tranquilidade para os seus investimentos e que a longo prazo pode fazer você enriquecer de verdade na Bolsa de Valores. Então procure investir alguma quantidade de dinheiro todos os meses e compre apenas ações de empresas que tenham boas margens de lucros, dívidas baixas, que estejam crescendo e que por algum motivo não estejam caras. E se elas tiverem vantagens competitivas sobre as suas concorrentes, aí é melhor ainda. Agora eu quero que você me responda uma pergunta. Será que o investimento na Bolsa de Valores ainda vai tirar a sua paz? Será que você ainda vai pensar em comprar ações, pensando em encontrar aquela que vai explodir? Me conta aqui embaixo nos comentários qual foi o aprendizado que você conseguiu tirar dessa nossa conversa de hoje. Um grande abraço e até o próximo vídeo.